Então, meu querido, peço que você abra a sua Bíblia, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, e aí você pode olhar aqui também ou na sua Bíblia aí, tá bom? Então a gente tem aqui o texto de Deuteronômio capítulo 6, envolvendo aqui a questão da lei de Deus, né? O texto de Deuteronômio, ele tem esse nome justamente Deutero, né? Vem ali outro, né? Segundo, né? E nomos é lei, ou seja, segunda lei, é outra lei. O que está querendo dizer? Ele é uma continuação ali dos eventos históricos que acontecem verdadeiramente ali no livro de Números, porém, além disso, é como se Moisés estivesse repetindo a lei agora para o povo. É como se ele estivesse agora falando a lei, só que focada para aquela geração que vai entrar na Terra Prometida. Diferente daquela geração que acabou pecando contra Deus, sendo punida para ficar vagando ali no deserto durante 40 anos. Agora ele repete a lei, não uma outra lei no sentido de ser uma lei diferente daquilo que Deus já tinha falado. Mas agora ele vai reafirmar tudo, corroborar tudo que ele disse anteriormente, para que as pessoas entendam como elas podem viver uma vida de acordo com a vontade de Deus e assim ser abençoadas na Terra Prometida. Embora o texto seja direcionado para o povo de Israel, esse texto também pode ser aplicado para a gente, porque são princípios para que a gente possa viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Então aqui ele fala um pouco da lei, a gente vai começar a ler a partir do versículo 4. Versículo 4 e 5. Esse texto aqui é como se fosse o Pai Nosso dos judeus. O Pai Nosso é um texto muito querido aí para o cristianismo, que a gente repete ali, ou pelo menos a tradição cristã ao longo do tempo ela ia repetindo. E é uma coisa boa, embora a tradição protestante acaba não fazendo tanto isso. É interessante a gente recitar ali o Pai Nosso, porque é um modelo de oração muito interessante que Jesus nos ensinou. Aqui é como se fosse uma oração que os judeus acabam repetindo, ela é conhecida como Shema. Ela tem esse nome porque no hebraico, a primeira palavra que o ouve, ela é justamente essa palavra no hebraico, né, Shema, ouvir, que é como se Deus estivesse falando para Israel agora ouvir que ele tem algo realmente para falar com o seu povo, algo muito importante. Então por isso que ele começa assim. E um texto que ao longo do tempo os judeus eles vão repetindo, né, como se fosse ali o Pai Nosso deles, tá bom? Então vamos ler aqui, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Só aí tá bom, porque é justamente a Shema ela se concentra nesses dois versículos. E aí tem mais algumas coisas que ele fala depois, que ele vai dando ordens para que o povo de Israel possa seguir a vontade dele, mas só essa parte aqui é interessante para a gente aplicar hoje. Então, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Então a questão é, como é que a gente pode viver uma vida feliz, uma vida em conformidade com a vontade de Deus? Como é que a gente consegue realmente ter uma vida ali que está de acordo com aquilo que Deus quer pra gente? A gente vive essa vida justamente obedecendo princípios que Deus ordena pra gente. Então nesse momento ele ordena para Israel alguns princípios, justamente para que Israel não venha acabar indo de encontro àquilo que Deus determinou. E na nossa vida hoje, às vezes, a gente fica um pouco balançado, né, com aquilo que realmente Deus determina e aquilo que, às vezes, a sociedade que nós estamos acaba determinando. Então, é a mesma tentação que a gente tem hoje, o povo de Israel também tinha naquela época. Deus ele tem um padrão de santidade, ele quer a gente de uma forma X e Y, ele quer a gente assim assado, ele não quer a gente de uma forma diferente daquilo que ele determinou. E aí a sociedade em que o povo de Israel estava inserido tinha outras culturas, outras formas de se relacionar, outras formas de viver, que não compactuavam com a forma que Deus queria que Israel vivesse. Por isso que ele aconselha Israel com alguns princípios aqui para que ela possa estar de acordo com aquilo que Deus determinou e que possa verdadeiramente ser abençoada por ele. A partir do momento que alguém desobedece a Deus, essa pessoa acaba estando sujeita aí à ira de Deus. E a ira de Deus é algo que não é muito interessante, né, pra gente. Mas a gente tem que entender também que Deus é um Deus benevolente, um Deus amoroso e é um Deus que verdadeiramente perdoa os nossos pecados. Então, a grande questão aqui, a grande pergunta hoje é como é que a gente vive uma vida de acordo com a vontade de Deus em uma sociedade que muitas vezes prega valores, princípios que não estão em acordo com aquilo que Deus determina pra gente. E é isso que Deus fala aqui para Israel. A primeira coisa que a gente tem que entender para a gente viver uma vida de santidade é isso. Ouve Israel. Ouvir. Ouvir no hebraico é muito interessante. Porque o ouvir no hebraico, ele é chamar. E ele não dá só a ideia de você ouvir algo assim. Por exemplo, é muito comum hoje, durante a sala de aula, né? O professor está lá explicando, falando as coisas, e aí tem aquele aluno que ele está lá, só que está só o corpo ali, né? Ele está ouvindo, né? Mas ele não está prestando atenção em nada.
Então, quando no hebraico se fala em ouvir, se parte do princípio que Deus está falando uma coisa e nós estamos respondendo de forma positiva ao que Ele nos fala. É por isso que é tão importante a leitura do texto bíblico, a meditação na Bíblia. Porque quando Deus fala, ouve Israel, ele fala, é como se ele estivesse falando, me obedeçam, né? Escutem o que eu estou falando e sigam o que eu estou falando. Então esse é um ponto importante. Muitas vezes, existem muitas vozes hoje, muitas outras vozes que meio que competem, né, com a voz de Deus. Mas a gente precisa sempre priorizar a voz de Deus. A gente vai para a internet, tem várias pessoas falando várias coisas, a gente vai aí para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. Muitas vezes as pessoas têm ideias e princípios diferentes daquilo que a gente acredita. Porém, a gente precisa entender que mesmo essas pessoas tendo essas ideias, mesmo ela tendo esses princípios, o que vai permanecer para a gente, o que a gente deve seguir é a vontade de Deus. Por isso que ele fala, ouve Israel, me escutem, me obedeçam. A gente precisa sempre estar buscando obedecer a Deus. É claro que a gente não consegue isso pelo nosso próprio mérito, é pelo Espírito Santo, nós sabemos disso, porém a gente precisa estar buscando obedecer a Deus. Agora, como a gente vai obedecer se a gente nem sabe aquilo que ele disse? Por isso que é tão importante a gente ler a palavra, a gente buscar a Deus através da Bíblia, através de uma igreja, através de uma palavra como essa que você está ouvindo agora. É por isso que é tão importante, porque nós precisamos ouvi-lo e responder de forma positiva ao que ele está falando para cada um de nós. Por isso que é tão importante nós ouvirmos a voz de Deus. O texto continua, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus não é um Deus que divide espaço com ninguém. Ele não vai dividir o espaço dele com uma outra divindade. Naquela época, existiam muitas divindades. Você tem ali o Deus de Israel, Yahvé, Jeová, o seu nome, e você tem outras divindades ali, né? Tem o Baal, tem outras divindades ali dos outros povos, seja os cananeus, seja os povos da Mesopotâmia, e existe essa tentação do judeu acabar adorando uma outra divindade. Então Deus deixa claro, eu sou o único Senhor, né? É só Ele que deve receber a nossa adoração. E hoje nós temos uma competição muito grande envolvendo justamente a adoração a Deus. Tem tantas outras coisas que acabam virando ídolos pra gente. Hoje nós não temos tanta aquela tentação do período do Antigo Oriente Próximo, que essas pessoas estão vivendo, em que você tem outras divindades. Por exemplo, o Deus Baal, ele é Deus da chuva. Então por que existe a tentação do pessoal adorar ele? Porque eles vivem num local em que você não tem muitos rios, então você depende muito da chuva para que você possa plantar e comer. Então, necessariamente tem a tentação de eu adorar o Baal na expectativa que ele vá fazer com que chova para mim. Então, é como se ele estivesse competindo com Deus, mas não. A adoração tem que ser sempre para Deus. Quem vai prover a chuva para Israel é Deus e não Baal. E para a gente é a mesma coisa. Tem tantas tentações hoje. O dinheiro, né? É claro que o dinheiro é uma coisa muito boa, a gente precisa de dinheiro, mas a partir do momento em que o dinheiro ele vira o nosso Senhor e nós deixamos de ser o Senhor sobre o nosso dinheiro, aí nós entramos num momento de idolatria. E é isso que lá em 1 Timóteo, capítulo 6, Paulo fala para Timóteo, olha Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Não é o dinheiro em si, o dinheiro ele é importante, nós precisamos de dinheiro para comer, para viver, para construir o nosso patrimônio. Agora, a partir do momento que aquilo vira o meu objetivo de vida, eu paro de adorar a Deus e fico focando só naquilo, né, aquilo vira um ídolo para mim. Outra idolatria sutil hoje é o lazer. A gente valoriza muito a questão de assistir filmes longos e coisas assim. É legal a gente assistir filme, isso não está errado. Agora, se você só faz isso, se você só vê séries, se você só assiste filmes, você está idolatrando o lazer e Deus não se agrada disso. Nós precisamos dedicar tempo para Deus. Nós precisamos dedicar momentos ali para que Deus verdadeiramente possa ter comunhão conosco. Nós precisamos ter comunhão com Ele, ter contato com Ele, adorá-lo em espírito e em verdade. Isso é importantíssimo. Tem uma frase do João Calvino que resume muito bem isso. O coração humano, ele é uma fábrica de ídolos. Por quê? Porque o ser humano tem essa tendência natural de estar sempre adorando outra coisa. Seja o trabalho, seja o dinheiro, seja uma pessoa que a gente está apaixonado, seja o que for, a gente tem a tendência de colocar aquilo como primazia, como objetivo da nossa vida, mas não é assim. A gente tem que entender que Deus é o único Senhor. É isso que ele fala aqui. Se nós quisermos viver uma vida feliz, uma vida em conformidade com a presença de Deus, nós precisamos entender que Yahvé é o nosso único Senhor. E vai dizer, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração. Amarás no hebraico, né, o verbo
amar, ele é ahavá no hebraico. E ele justamente dessa ideia de amor. Um amor que não é só um sentimento, mas é uma atitude. Quando se fala de amor no hebraico, você fala de uma atitude. Então, esse texto está falando de atitude. O cristão verdadeiro, o cristão que teme a Deus, o cristão que verdadeiramente quer viver uma vida feliz, ele ouve a Deus, ele responde de forma positiva. Ele é uma pessoa obediente. Ele tem Deus como seu único Senhor. Ele coloca Deus como centro de tudo. Deus é o alvo de toda a nossa adoração. Ele ama a Deus, ele tem atitudes que corroboram essa vida de santidade que ele quer ter. Ele tem atitudes que estão de acordo com essa vida de santidade. Por isso que vai dizer: amarás, pois, o Senhor com todo o teu coração. Coração no hebraico é um pouco diferente da nossa compreensão hoje. Quando a gente fala de coração, a gente está falando aqui justamente, né, do nosso coração aqui que fica batendo e tudo mais, mas no hebraico está mais ligado à ideia de entendimento. Então ame a Deus com todo o seu entendimento, ame a Deus com toda a sua forma de pensar. Deus precisa estar nos nossos pensamentos, com toda a nossa maneira de raciocinar. Nós devemos ter atitudes que estão em conformidade com a vontade de Deus. Devemos ter ações que estão em conformidade com a vontade de Deus. Não adianta dizer que eu amo a Deus se minhas atitudes não corroboram com isso. Não adianta dizer que eu gosto de Deus, que eu amo a Deus, se eu brigo com as pessoas ao meu redor, se eu dou um mau testemunho, se eu vivo uma vida que não está em conformidade com a vontade de Deus. Isso não é amar a Deus. Amar a Deus são atitudes. Amar a Deus são atos que corroboram uma vida de santidade. É como João vai dizer na sua carta: se eu digo que eu amo a Deus, mas aborreço meu irmão, eu sou um mentiroso, porque eu não tenho como amar a Deus. E o irmão que está aqui do meu lado, eu tratar ele mal, né? Eu não estou amando a Deus quando eu faço isso. Então amar a Deus é uma atitude, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Alma no hebraico também é um termo bem interessante, que faz uma menção a todo o nosso ser, toda a nossa vida. E uma aplicação legal que a gente pode fazer disso é que Deus, ele, a partir do momento que nós o amamos com tudo o que nós temos. Deus, ele verdadeiramente deve estar como primazia em todas as nossas áreas, em todas as áreas da nossa vida. Deus tem que ter primazia. Isso é um ponto muito importante que muitas vezes nós esquecemos. Deus precisa ser verdadeiramente o alvo aí dos nossos anseios. Nós devemos verdadeiramente amá-lo com tudo que a gente tem. Muitas vezes nós amamos a Deus só no culto ali, e quando sai do culto esquecemos. Não, o senhorio de Jesus se estende na nossa vida dentro da igreja, se estende na nossa vida sentimental, se estende na nossa vida profissional, se estende em todas as áreas da nossa vida. Deus, ele é Senhor sobre tudo. Não existe nenhuma área da nossa vida que Deus não seja Senhor. Por isso que o texto diz: ame Ele com toda a sua alma. Ame Ele com tudo que você tem. Porque verdadeiramente é esse amor que nós devemos ter. E para fechar, ele fala: e com todo o teu poder. Aqui, o termo hebraico, ele é muito difícil de ser traduzido. Ele é uma ideia de... ele é um advérbio de intensidade. Ele ame muito... é como se ele estivesse querendo dizer: ame muito a Deus. Ou seja, tudo aquilo que a gente disse anteriormente corrobora para cá, para esse momento. Nós devemos entender, ouvir a Deus. Nós devemos ouvir, em que sentido? Ouvir o que ele diz, ler a sua palavra e verdadeiramente responder aquilo de forma positiva. Nós devemos lembrar que Deus, ele é Senhor sobre nossa vida. Devemos lembrar que ele é o Senhor, que ele verdadeiramente ocupa a posição de primazia. Ele é o único Deus. Ele não está em disputa com ninguém. Não, somente ele é o Senhor e Deus sobre a nossa vida. O texto vai dizer também que nós devemos amá-lo com intensidade, que é justamente esse termo final. Amá-lo com intensidade. Em que sentido? Com atitudes que estejam alinhadas com uma compreensão, com um entendimento que verdadeiramente está alinhado com a vontade de Deus. Não com o sistema mundano que nós vivemos, mas com aquilo que Deus quer da gente. E também com todo o nosso ser, com toda a nossa essência. Em todas as áreas da nossa vida, Deus, ele é o nosso Senhor. Então, verdadeiramente, assim, se nós vivermos uma vida dessa forma, nós vamos viver uma vida de santidade e vamos viver uma vida muito feliz. Deuteronômio nos traz princípios para viver uma vida feliz, uma vida alegre, alinhada com a vontade de Deus. E você, meu querido ouvinte, se você quiser viver essa vida, que você também faça assim. Tudo isso que eu falei hoje,
que você possa responder de forma positiva, que você possa lembrar que Deus é o teu único Senhor, que você possa lembrar que amar é uma ação, muito mais do que um sentimento, que você possa lembrar que o seu entendimento, o seu intelecto tem que estar alinhado com a vontade de Deus e que todas as áreas da sua vida estão sob o senhorio de Jesus. Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês aqui hoje e que verdadeiramente ela possa ir ao encontro dos seus corações. Senhor Deus e Pai, que você possa abençoar essa audiência, que eles possam receber essa palavra e que o teu nome seja glorificado, Pai, na vida de cada um dos nossos ouvintes. Possa visitá-los nas suas dificuldades e que verdadeiramente o teu nome seja exaltado para sempre, Pai. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui falando da tua palavra para cada um dos ouvintes. Toma nossa vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.